gente, estamos chegando com o Diálogos da Cidade. É muito bom ter a sua companhia em mais um programa e hoje o assunto é o e-commerce, um setor que mudou a forma como compramos e vendemos, né? Nos últimos anos, o comércio eletrônico não parou de crescer e a previsão é de mais um avanço em 2025, uma alta de 10%. Né? Comodidade, variedade, funcionamento 24 horas e novas tecnologias ajudam a explicar esse sucesso. Além dos das grandes lojas, micro e pequenos negócios também têm recorrido ao e-commerce como alternativa para reduzir custos e ganhar mais visibilidade. Hoje, vamos explorar esses pontos e entender como o e-commerce tem impactado a economia brasileira. Para isso, recebemos dois especialistas, Bruno Kerber, especialista em e-commerce, e também Renato Sato, professor de economia. É muito bom receber vocês aqui em mais um Diálogos da Cidade, falando de assunto muito importante, né? As vendas eletrônicas que vêm crescendo no nosso Brasil. Bruno, Renato, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço ao Rafael pelo convite, agradeço a TV Câmara também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Bruno. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, é um prazer falar de um tema tão em alta, um tema que está sendo muito discutido, que é e-commerce, então a gente hoje vai tentar explorar bastante e falar um pouquinho dos benefícios de crescimento e também dos desafios, né? Olha, tem muito papo bom hoje aqui para a gente debater no programa de hoje, que está para lá especial. Renato, eu quero começar por você. Quais os fatores, né, devem manter esse crescimento do e-commerce nos próximos anos? Ótima pergunta, Rafael. Eu acho que existem dois grandes fatores, né, que eles já são meio irreversíveis, né, que são as mudanças nos hábitos de consumo também e as mudanças tecnológicas que acontecem na sociedade. Acho que já é claro, né, que as mudanças no consumo, especialmente no pós-pandemia, né, houve uma grande aderência, né, ao consumo eletrônico, né, e aí isso, junto com os avanços tecnológicos cada vez mais presentes dentro da vida das pessoas, né, uma conectividade móvel também, né, e uma inclusão também digital, tem sido grandes fatores aí que têm impulsionado. Além desses fatores, não podemos deixar de lado também o outro lado que não se diz somente do lado do consumidor, mas também, né, o avanço, né, nos sistemas de logística, nos sistemas também de estoque inteligente, marketing personalizado nas redes digitais, né, uma evolução dos sistemas de pagamentos digitais, tudo isso aí vão compondo fatores, né, que vão impactando de uma forma irreversível, né, o comércio eletrônico na sociedade. E esse avanço do comércio eletrônico, ele representa, Renato, algum desafio para as lojas físicas, né, tradicionais? Eu acho que isso é o que a gente vai pensar até do ponto de vista de eu uso um termo em economia, né, de inovação disruptiva, né, mas acho que essa inovação disruptiva, ela quebrou com alguns paradigmas do comércio físico, mas o comércio físico também aprendeu a trabalhar junto com o comércio eletrônico, né? Hoje tem um conceito de omnichannel lá, que é a loja física, ela atua também. Hoje não é mais, eu acho que não é mais o físico contra o digital, é o físico e digital ao mesmo tempo, né? Então, lojas físicas hoje estão também conseguindo seu espaço dentro do mercado digital, né? Tornando também atores dentro desse cenário. Muito bacana isso, né? A gente vê realmente essa evolução. Ô Bruno, a gente vê, né? Na verdade, eu queria saber primeiramente, as vendas via celular, elas cresceram, né? E quem compra pelo celular tem uma experiência diferente do que comprar pelo computador? Rafa, ótimo ponto. E ainda eu pego um gancho complementando o que o Renato acabou de comentar, porque as empresas que entenderam que não é mais só um ponto de contato a loja física, entendendo que é uma jornada de compra onde o brasileiro está cada vez mais conectado. O brasileiro está cada vez mais entendendo que... um dado interessante, o Brasil é o segundo maior país do mundo de conectividade no celular. Então, assim, as empresas que entenderam que essa jornada é pelo celular, é no ponto físico, ele faz uma estratégia de uma jornada digital, é quem está conseguindo realmente ter sucesso nessa parte de e-commerce, sabe? Muito bacana. E com toda essa movimentação, Renato, né? As pessoas comprando de forma online, o crescimento das vendas, né, pela internet tem refletido de forma positiva, né, na economia
do país, como no PIB, também na geração de empregos? Na verdade, o que acontece, eu acho que tudo isso aí faz o surgimento, né, de novas também atividades econômicas, né? Então, assim, novos profissionais começam a adentrar o gestor de tráfego, de rede, sabe, o especialista em marketing digital, são funções que, se a gente fosse pensar algumas décadas antes, não existiam, né? Então, a gente está vendo uma locomoção de alguns empregos estão começando, talvez, a deixar de existir enquanto estão surgindo outros, né? É uma evolução natural das economias nas sociedades modernas. Com certeza, né? A gente vê realmente que gera muitos desempregos, né? Cada setor, isso é muito importante. Ô Bruno, as plataformas, né, de vendas online se tornaram uma porta de entrada. A gente vê isso importante para quem quer começar a vender pela internet. Mas, afinal, né, quais são as diferenças práticas de atuar nesses espaços, né, investir em seu próprio site, né? As pessoas têm que investir no próprio site ou usar essas plataformas. Qual é mais vantajoso para o empresário? É uma ótima pergunta, porque hoje tem dois grandes modelos, né? O e-commerce próprio, onde é o site da minha loja, e a gente pode também vender nossos produtos nessas grandes magazines, nessas grandes empresas que já tem todo aquele ecossistema. Então, eu sempre costumo dizer que quanto menos maturidade digital você tem, é melhor começar a vender seus produtos dentro de grandes parceiros, onde você consegue a taxa para você entrar é muito simples hoje em dia, basta você fazer seu cadastro de uma forma super simples, basta você subir as suas ofertas, né, os seus produtos lá dentro, e esses grandes marketplaces, que a gente chama, eles se preocupam e eles fazem todo o marketing. Então, você está colocando seus produtos em vitrines de milhões de pessoas acessando diariamente. Para você ter uma ideia, o maior marketplace do Brasil hoje, ele faz 90 vendas por segundo. Então, imagina você, pequeno empreendedor, conseguir esse volume de acesso no seu site é muito complexo. Sim. Então, colocar seus produtos nessas grandes plataformas realmente é o caminho mais fácil hoje em dia. A porcentagem que eles cobram hoje, essas grandes plataformas, é muito alta, Bruno? Se você for olhar o número absoluto, sim, fica entre 12% a 20%, só que a gente tem que entender que tem várias... Por que eles cobram aquilo? Claro que eles têm que ganhar dinheiro, mas eles se preocupam com fraude, porque o Brasil também é especialista em fraude na internet, eles têm o meio de pagamento, tem a parte que o Renato comentou de logística. Hoje, né, quem não compra nesses grandes marketplaces e recebe no mesmo dia ou no dia seguinte? Então, eles investem muito também na logística. E só complementando, hoje, na minha visão, quem a empresa que detém o primeiro colocado na parte de e-commerce é quem dominou essa parte de logística. Então, realmente, hoje em dia, parece que a gente não compra só um produto, a gente também compra o código de rastreio, né? Porque a gente quer realmente receber muito rápido o produto na nossa casa. Existe essa briga, né? Assim, das próprias plataformas em entregar mais rápido. Sim. E a gente, né, o consumidor, a gente fica ansioso, né? Já chegou, está chegando, fica vendo toda hora. É bem isso. Ô, Renato, o comércio eletrônico, né, ele tem ajudado pequenos negócios a se formalizarem e a ganhar mais visibilidade? Você confirma isso? Sim, eu acredito que sim, porque o que acontece hoje, anteriormente, vamos pensar no mundo pré-comércio eletrônico, né? Nós tínhamos aí quase que uma situação de oligopólio. Que seria isso? Seriam grandes empresas que dominavam o mercado. Então, e era muito custoso para um pequeno comerciante, às vezes, conseguir entrar e ter, por exemplo, né, competir diretamente, né? Hoje, como o Bruno colocou, né, o marketplace ele permite, né, não isento de custos, que esse pequeno comerciante ele consiga participar dessa economia como se ele pudesse acessar um número muito grande de pessoas, né? E obviamente que isso também vai fazer uma grande concorrência e aí eu acredito que isso aí tem feito com que surjam novas oportunidades, mas obviamente que isso vai depender muito de que esse pequeno comerciante consiga diferenciar seu produto, trazer algo diferente, alguma coisa de valor ao consumidor. Com certeza. Olha só, gente, para a gente entender melhor como o consumidor pode se proteger nas compras online, a repórter Bianca Martins Chagas foi tirar essas dúvidas para a gente, né? Falar do direito do consumidor. Ela foi lá no Procon de São José dos Campos. Oi, Bianca, com você.
Oi, Rafael, estou aqui no Procon de São José dos Campos com o diretor da unidade, Jorge José Saad, para falar um pouco do direito de compras nos consumidores nas compras online. Jorge, para a gente começar, qual é a principal reclamação que vocês recebem sobre compras online no Procon? Nem tudo que é ruim não presta, né? Tem coisa que serve, né? Covid-19, a pandemia do Covid-19 ajudou a gente a ter mais comodidade. As compras virtuais já haviam um crescimento, né? E depois do Covid, então, ninguém mais para de comprar virtualmente. Todos compram, e vale para todo mundo, que a gente vai falar agora, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Onde comprar? Esse é o primeiro negócio. Onde comprar? Aquele site é seguro? Aquele site tem aquele cadeadinho lá no final do nome, do endereço dele? Isso é um ponto. Nunca comprar por impulso. Recebeu uma mensagem de SMS, recebeu um e-mail, recebeu uma mensagem de WhatsApp com uma grande oferta, o que parece ser uma grande oferta. Às vezes é um péssimo negócio, às vezes é uma fraude. Então, sempre é ir até o local onde quer comprar. Sites grandes são melhores ainda, são mais seguros de comprar, né? E não se levar por impulso a ponto de não ter dinheiro. Dá muito problema, né, de não entregar mercadoria, Bianca. Isso acontece. Acaba entregando com um certo atraso também. O produto não é aquele que você, né, queria comprar, e aí tem o direito de arrependimento. E falando sobre o direito de arrependimento, então, que o senhor comentou, como ele funciona, né? Se a pessoa recebe, se arrepende da compra, quanto tempo ela tem para devolver? O direito de arrependimento não serve só para compras virtuais, ele serve também para uma compra via telefone. Ele serve para quando o consumidor, estando fora do estabelecimento comercial do fornecedor, faz a compra. Ele não tocou o produto, ele não viu, não experimentou, então ele não teve o direito de analisar aquele produto a ponto dele tomar a decisão da compra. E como funciona? Em até 7 dias após o recebimento desse produto, o consumidor tem o direito de devolver esse produto, pedir a restituição do valor que pagou ou então trocar por um outro. E o fornecedor nada pode fazer, a não ser atender o pedido do consumidor. E quando esse consumidor ele recebe o produto já danificado ou diferente do anúncio, o que ele precisa fazer imediatamente? Tirar uma foto? Sempre documentar, foto melhor. Se conseguir fazer um vídeo, melhor ainda. Primeiro, na plataforma em que ele comprou esse produto, deixa o registro, aí pode pedir substituição, restituição do dinheiro, como bem entender. Não precisa justificar. O que não pode é o consumidor arcar com prejuízo, ter prejuízo, ser penalizado por algo que ele não deu causa. Então, isso pode acontecer sim, mas tem que documentar sempre isso, né? E não havendo essa resposta, não havendo a troca do produto, a devolução do dinheiro, aí sim ele pode recorrer ao Procon. E quando o produto não chega, o senhor comentou que isso acontece bastante. O que o consumidor pode fazer? Da mesma forma, registra na plataforma, sempre deixa o registro. Sempre dê a oportunidade do fornecedor corrigir um erro, corrigir um atraso, seja lá qual for o problema. O que não pode é o consumidor se sentir prejudicado de forma alguma, né? Então, faz essa reclamação, faz esse registro dessa reclamação. O fornecedor vai fornecer um prazo para ele analisar aquela demanda e aí sim, não havendo resposta nenhuma, recorrer sempre ao Procon para que a gente dê vazão para essa demanda. E como o senhor também comentou, a gente sabe que nem todos os sites são seguros, né? Hoje temos muitos golpes. Como evitar cair nesses golpes? Não se deixar levar, isso eu falei, esse é um primeiro ponto. A gente não se deixar levar por assim, você recebeu um e-mail, recebeu uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de SMS, você abriu o teu perfil de rede social, aparece, né? Os algoritmos ficam ali prestando atenção em tudo que a gente está falando, inclusive, tudo que a gente está navegando. Então, aparece, aí surgem os aproveitadores e colocam ali. O consumidor quer comprar alguma coisa, ele recebeu um link, seja lá o que for, com uma promoção, uma suposta promoção, ele pesquisa, né? A pesquisa de preços sempre é válida, né? Esse é um primeiro grande direito que o consumidor tem, a informação. Ele tem que se informar antes de ele tomar a decisão da compra. Então, pesquisa incansavelmente. A gente hoje tem essa facilidade de, com o celular na palma da mão, poder fazer pesquisas virtuais. Então, vamos gastar o tempo fazendo pesquisa. E aí o consumidor vai ter um preço médio. E aí vale lembrar, ninguém abre uma empresa para empatar ou para perder. Abre-se uma empresa com o primeiro objetivo de obtenção de lucro. Então, você tem que saber que aquele produto não tem nenhuma mágica, né? O consumidor, o fornecedor, ele vai comprar o produto por X, ele vai colocar mais alguma gordurinha para ele poder ter lucro. Então, se o preço médio de determinado produto for R$100, ele encontrar uma oferta por 50, desconfie.
Então, isso ponto é fundamental. Tomar muito cuidado, não se deixar levar por impulso, fazer a pesquisa de preço, porque aí ele vai ter um preço médio, vai fazer uma compra segura num site seguro. Perfeito. E se mesmo com todas essas dicas não der para evitar ali do produto não chegar, de ter algum dano, não conseguir resolver com o site onde ele comprou, como que esse consumidor consegue falar com o Procon? Falar com o Procon é muito fácil, de todas as formas. Sinal de fumaça a gente ainda não lê. Mas a gente tem aqui o Procon, né, nosso ambiente físico aqui fica, nós estamos sediados no prédio que abrigava o Fórum Estadual, com endereço oficial na Paulo Setúbal 220, com entrada pela José Longo, né, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, até às 17 horas. Telefones 151-3909-1440 e temos também a plataforma digital, e aí vai 24 horas por dia. procon.sjc.sp.gov.br. Analisamos em até 24 horas tudo que chega para a gente. Então, é muito rápido, né? Um dos PROCONs mais avançados do país. Nós temos aqui em São José orgulho para a nossa administração pública. Perfeito, Jorge, muito obrigada. Então é isso aí, pessoal, é ficar atento nessas dicas e tentar fazer essas compras com mais cuidado para não cair em golpes e também ter os seus direitos garantidos. É com você, Rafa. Legal, Bianca. Muito obrigado pelas suas informações. Importante, né, gente, esse assunto que a Bianca trouxe para a gente, porque muitas vezes a gente pede produto, não chega, né? E aí? Como é que faz? Né? Daí, essas dúvidas foram esclarecidas para a gente, muito importante. Olha só, eu quero perguntar para vocês dois. Os consumidores ainda têm muito receio, né, do e-commerce, de comprar de forma online por conta dos golpes online, como a Bianca trouxe para a gente aí, na opinião de vocês. Como é que é, Bruno, você que trabalha no dia a dia com isso, como é que é essa insegurança do consumidor? O Rafa, é um ótimo ponto, porque o brasileiro, como a gente falou anteriormente, é especialista também em fazer esse tipo de golpe. O que eu sempre costumo dizer para os clientes e para os consumidores é de desconfiar quando tem aquelas ofertas super mirabolantes. Então, hoje tem grandes sites, esses sites super famosos, acredito que realmente ele diminuiu essa desconfiança do brasileiro, né? Queria até que o Renato trouxesse a opinião dele, mas quando você tem sites externos, desconfie quando for aquela oferta daquele celular, daquela coisa super barata. Então, é bom ficar de olho sempre. E é importante também, né, gente, quando for comprar, olhar quantos produtos já foram vendidos, comentários positivos, né? Como o produto chegou para aquele cliente, isso aí muda muito, né, a forma de pensar sobre a relação àquele produto, né? Tá barato, mas e aí? É bom, não é? Pô, perfeito. Renato, e sobre essa situação, qual é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista é assim, eu acho que sempre existem alguns os problemas, né? Mas eu acho que, a gente estava comentando sobre as mudanças nos hábitos de consumo, né? O Bruno comentou também do marketplace, né? O marketplace é onde o pequeno comerciante, às vezes, não tem reputação, e isso se tornou um ativo muito valioso no comércio eletrônico, que é a reputação. Então, normalmente, você depende muito também de conhecer a reputação de quem está vendendo. Isso aí se tornou, às vezes não é o preço barato, então evitar o golpe barato, tentar buscar essa reputação. Isso se tornou, a gente diz economicamente, como um grande ativo digital, né? Então, às vezes você buscar isso dentro de lugares seguros, e os marketplaces também, eles possuem esse sistema de pagamento onde você consegue ter maior rastreabilidade, isso também pode mitigar, né, os efeitos fraudulentos. Não quer dizer que isso pode não acontecer, mas são efeitos de buscar reputação, opiniões de outros consumidores que já consumiram daqueles vendedores, né? E também locais, né? Hoje, como diz, os grandes shoppings aí, né, de comércio. Sim. Gente, nesse cenário que a gente já debateu até esse ponto, vocês acreditam que as vendas, né, do e-commerce continuem a crescer? Ótimo ponto. A gente tem observado que o e-commerce ele vem crescendo sempre acima de 2 dígitos, e esse ano não vai ser diferente, que nem você comentou um pouquinho anterior. Na Black Friday, esse ano de 2025, o crescimento vai ser cerca de 17%. Então, realmente, a gente está falando de 13 bilhões numa única data super específica do calendário do e-commerce. Então, sim, eu acredito muito que o e-commerce vai continuar crescendo. E um dado legal, Rafa, se a gente olhar para o Brasil, o e-commerce representa só na faixa de 12% a 15% de todo o varejo do Brasil. Se a gente olhar para mercados mais maduros, como os Estados Unidos, a gente está falando de 30%, 25% a 30%. China, então, a gente já está próximo
próximo a 50% do faturamento do e-commerce, do faturamento do varejo chinês já está dentro do e-commerce. Então, sim, o Brasil ainda tem muito para crescer. Tem esse crescimento que as pessoas tenham comprado mais pela internet, mas ainda, gente, né, Renato, tem as pessoas que preferem ir até o local, ver. Então, o comerciante, que a gente viu alguns casos até esses dias, produzindo alguns programas, que o comerciante que fechou sua loja, ele está reabrindo, porque os clientes estão pedindo, né, para ver, porque as vendas online, elas cresceram na pandemia. E agora as pessoas estão querendo retomar devagar, mas preferem físico, ver, né, Renato? Eu acho que começa a existir um novo ecossistema, né? Hoje, como comentamos anteriormente, né, o físico não vai se separar do online, né? Um novo modelo, shoppings agora vão ser lugar onde as pessoas vão, testam os produtos, conhecem o produto, mas no fundo depois acabam comprando online. Então, isso também é uma tendência, né, então as lojas físicas aprenderam também que o seu espaço online é indissociável, e eles não conseguem hoje se separar disso, né? Então, eu acredito que sim, que o comércio eletrônico deve continuar crescendo, né? Isso depende muito também do crescimento da economia mundial, né, do consumo, porque novos itens, novos bens, né, e a facilidade também produtiva local de novos comerciantes que até então não tinham acesso ao online e agora começam. Eu acho que um grande fator que vai continuar crescendo é que quanto maior também tiver a inclusão digital financeira, mais as pessoas também vão estar comprando nesse mercado eletrônico. Certamente, Renato. Bruno, o consumidor online, ele costuma ter um perfil específico? Olha, hoje em dia, pelo próprio celular, né, o e-commerce está na palma da mão de muitos brasileiros. Que nem muito bem o Renato comentou, a inclusão brasileira está realmente fazendo a economia girar muito mais rápido. Então, no meu ponto de vista, não. O que tem acontecido é que cada vez mais está segmentado. Então, as empresas que conseguem nichar e conseguem focar no seu público ideal, ele consegue realmente ter sucesso dentro da sua estratégia digital. Então, se você hoje quer começar a vender online, você tem que entender como é que eu vou me relacionar com o meu público, em qual canal que eu vou vender, vai ser no meu Instagram, vai ser no meu WhatsApp, ou vai ser nesses grandes marketplaces, e assim você super segmentando, você consegue ter sucesso ou mitigar o risco de você não ter sucesso dentro da sua operação. Com certeza. Renato, o crescimento, né, dos pequenos negócios digitais, eles podem contribuir, na verdade, contribuir para reduzir as desigualdades regionais de acesso aos produtos? A grande vantagem, uma das grandes vantagens do comércio eletrônico é que hoje você se atua localmente e vende globalmente. Então, assim, as barreiras geográficas, elas são bem diminuídas, porque você, às vezes, um pequeno comerciante local, ele estava restrito a talvez uma população, né, dentro da sua área geográfica. O comércio eletrônico permitiu com que hoje pequenos comerciantes também conseguissem atuar de uma maneira muito mais ampla, né? Isso deve trazer, né, falar em diminuir a desigualdade é uma coisa muito mais complicada, né, mas ele vai conseguir hoje ter acesso, né, a mercados que ele não tinha antes, né? Eu acho que essa é um dos grandes pivôs aí que esse mercado eletrônico ele promove para que o pequeno empreendedor, às vezes que está vendendo um produto lá que é local, sustentável, que hoje é também um selo, né, que as pessoas buscam, né, como chamariz, né? Isso ele consiga atingir públicos. E como o Bruno falou muito bem, né? Uma outra grande vantagem do mercado eletrônico é poder trabalhar em produtos de nicho, né? Então, produtos de nicho seriam produtos que, por si só, talvez numa loja física não seria viável existir, mas ele passa a ter uma viabilidade econômica por causa desse sistema econômico eletrônico, onde você atinge um número extremamente alto de pessoas e sempre vai existir alguém querendo demandar aquele produto. Olha só, gente, o comércio eletrônico não para de crescer no Brasil e, segundo dados da ABICOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o setor vem registrando aumento ano após ano. Em 2019, o faturamento era de cerca de 89 bilhões de reais, né? Com a pandemia, o número deu um salto e chegou a 126 bilhões, né, em 2020. Desde então,
esse crescimento segue constante. Foram 150 bilhões em 2021, 169 bilhões em 2022 e 185 bilhões em 2023. E no ano passado, 2024, o e-commerce brasileiro ultrapassou a marca dos 200 bilhões de reais, gente. É muita coisa, né, em vendas. Um avanço que mostra a força e a consolidação nas compras online no país. Gente, olha só esses dados que eu trouxe, essas estatísticas. O crescimento, né, não para, assim, é um salto muito grande, né, Bruno? Não, impressionante. E que nem a gente falou anteriormente, vai continuar crescendo ano contra ano. Então, esse ano a previsão é de chegar próximo aos 230 bilhões. Então, gente, realmente é algo que vem crescendo ano contra ano. E as empresas que não entraram, e aí fica naquele receio de, será que eu estou atrasado? Não tão atrasado. Sempre tem um momento de você se capacitar, estudar e entrar nesse mercado. O que eu costumo dizer, Rafa, que não tem o e-commerce tem se profissionalizado, porque pelos números chamam muito a atenção. E as empresas que entenderem que ela tem que se profissionalizar e não entender como, eu vou tentar fazer um puxadinho do meu e-commerce, isso não dá muito certo. Porque o e-commerce não tem muito espaço para o amadorismo. Então, as empresas e os empresários que quiserem entrar nesse mercado têm que estudar, se capacitar e entender que é uma nova unidade de negócio dentro do seu mercado. Com certeza. Renato, a gente vê todo esse aumento, esse crescimento, a geração de empregos. A gente vê nas ruas os carros das plataformas entregando, assim, não para. E gente entrando, gente querendo prestar serviço, isso dá uma movimentada muito boa na economia, não é? Sim, com certeza, Rafael. Um dos fatores primordiais nessa questão do e-commerce é justamente a questão da logística, né? Hoje você compra online e você quer receber no menor custo possível, no menor tempo possível, né? Não quer pagar mais barato, mas também quer receber rápido, né? Hoje um comerciante que está tentando vender um produto e vai entregar daqui a 40 dias, ele não consegue competir nesse mercado. Esse mercado se tornou extremamente competitivo e ele depende muito do sistema logístico. Essa geração de emprego, a gente vai ter uma geração de emprego, né, que ela acontece não só diretamente com a venda, mas toda a cadeia de valor, toda a cadeia produtiva ao redor do e-commerce, seja a roteirização de entregas, estoque inteligente para manter estoques mínimos próximos de centros consumidores para entrega rápida, porque o consumidor hoje ele busca justamente receber rápido quando ele compra no e-commerce, às vezes tão rápido quanto ele compra numa loja física, né? Com certeza, né, gente? Eu fico até perguntando, quando eu compro uma coisa lá do Paraná, daqui a pouco já está chegando, já está a caminho, chega. É impressionante, né? Olha, o papo está ótimo, está muito gostoso conversar sobre esse assunto que está no nosso dia a dia, mas o Diálogo da Cidade faz a sua primeira pausa rapidinho. Fique com a gente que a gente volta já. E já estamos de volta com Diálogos da Cidade, gente. Olha só, o empreendedorismo digital tem transformado a forma de fazer negócios no Brasil, né? Cada vez mais pessoas estão apostando nas vendas pela internet como uma oportunidade para começar o próprio empreendimento, né, com menos custos e mais alcance. Quem mostra como esse movimento tem ganhado força aí é o repórter Bruno Castilho. Após quase 30 anos trabalhando com carteira assinada, Thelma decidiu abrir o próprio negócio e iniciou, em março de 2021, sua loja de artigos para presentes pela internet. O negócio vingou e 7 meses depois, ela conseguiu sair do emprego formal para viver apenas do e-commerce. Começamos dentro do apartamento, 5x6 ali, trouxe produtos de pronta entrega. E com esses produtos de pronta entrega, nós conseguimos entrar dentro do mercado do B2B, que são os marketplaces. Tem seus desafios, como eu mencionei para você, até sair a primeira venda. Mas depois que saiu a primeira venda, eu tomei gosto por isso. A loja deu tão certo que, em 2023, Thelma alugou uma sala em um centro comercial para fazer sua loja física. Mas mesmo com o espaço, ela garante que a maior parte das vendas ainda é feita de maneira virtual, pelo site ou pelas redes sociais. 90% é online.
é online. Ou ele vem dos marketplaces, ou ele vem do WhatsApp. E quando eles realizam a compra, eles pedem um motoboy, o motoboy chega aqui, retira, e a gente não tem contato com esse cliente, contato físico. E a Thelma não está sozinha. Um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostra que as micro e pequenas empresas tiveram um aumento de 1.200% nas vendas pela internet desde a pandemia, saltando de 5 bilhões de reais em 2019 para 67 bilhões de reais em 2024. O e-commerce também teve forte crescimento nas empresas de médio e grande porte, saindo de 49 bilhões de reais em 2019 para 158 bilhões em 2024, um aumento de 220%. Ele tem um grande ganho nesse sentido, porque o investimento foi feito pelas plataformas, né? Ele só tem que trazer a disponibilidade dos produtos e a disponibilidade da entrega e a competitividade frente ao preço. Então, ele ganha, sim, com gastos em relação a uma estrutura de uma loja física. Não zera, porque ele tem os impostos a pagar, ele tem as taxas de ICMS a recolher, tem toda a parte contábil que ele tem que fazer, mas atua como um facilitador para o pequeno empreendedor, sim. Entre as características que ajudam a impulsionar as lojas online estão a comodidade, o compartilhamento de opinião com outros usuários, o funcionamento em tempo integral, a variedade de produtos e a diversidade de opções no momento do pagamento. Mas o impacto maior do e-commerce é principalmente no cultural, na questão de as pessoas não irem a uma loja física para adquirirem produtos, mas de comprarem diretamente via celular, via computador. Essa cultura de compra à distância existia no passado de uma maneira muito mais incipiente, nos famosos catálogos, ou com os vendedores porta a porta. Então, eles tinham um alcance menor. Com o e-commerce, por meio das plataformas de internet, e a partir principalmente da mudança cultural que veio com a pandemia, isso ganhou uma outra proporção, porque as pessoas passaram a valorizar muito a facilidade da entrega, a facilidade de receber na sua própria residência ou no seu trabalho. Então, esse é um fator que tem levado muito a atenção. Com o mundo inteiro de possibilidades, o e-commerce pode ser uma saída para quem busca ganhar uma renda extra ou até mesmo dar uma guinada e mudar de carreira. E tudo ao alcance de alguns cliques. Basta ter uma ideia sólida e disposição. Eu hiper indico. Bora, vai vender, vai ter um extra. Você trabalha lá como CLT, aí você chega à noite, puxa, quanto que tem de pedido? Bota a maquininha para imprimir as etiquetas, separa o produto, pega alguém da família, um papai, a mamãe, sei lá, o irmão, né? Fala assim, irmão, ó, leva para mim, coloca isso aqui tudo lá no correio. Entendeu? Colocou de manhã no dia posterior, tá vendido. Entendeu? Então vale a pena. É isso aí, bora vender. Gostei a fala da comerciante, né? Bruno, muito obrigado pela sua reportagem. É isso, né, gente? Vimos que com investimentos mais baixos e alcance nacional, vender pela internet virou uma oportunidade real para quem quer começar o próprio negócio, né? E, Renato, o e-commerce abriu novas portas, né, para os pequenos empreendedores? Sim. O e-commerce, sim, abriu porque o que existia aí é uma coisa chamada barreira de entrada, né? Antigamente, quando você não dependia muito do comércio apenas do modo físico, os custos iniciais eram muito mais elevados, né? Hoje, abrir um negócio de e-commerce, ele é uma fração do custo de um negócio físico, né? O que eu quero dizer com isso, assim, um negócio físico dependia do aluguel, móveis, entre outros fatores aí, né, que vão estar aumentando muito o custo de uma incerteza muito grande sobre o seu negócio. O e-commerce você consegue hoje trabalhar de uma maneira muito mais, de uma barreira de entrada muito menor. Então, isso também aumentou o número de competidores nesse mercado, né? E aí o que acontece? Só que temos que lembrar um detalhe, né? Essa maior quantidade de empresas vendendo no e-commerce, ocorre uma guerra de preços. Então, os preços do e-commerce também, uma competição de preço cada vez maior. Por isso que eu acho que o e-commerce permitiu que houvesse uma grande entrada
de novos vendedores nesse mercado e que hoje estão começando a perceber que eles vão agir num conceito chamado de competição monopolística. O que seria isso? Seria pequenos vendedores onde cada um vai ter que tentar se diferenciar dentro do seu segmento. Com certeza. Porque senão acaba virando apenas uma guerra de preços. Ô Bruno, quais são as vantagens, né, das vendas online para quem está começando? A vantagem é um pouco que o Renato acabou de comentar, que por a barreira ser super baixa hoje de entrada, basicamente o risco está muito menor do que antigamente. Então hoje, que nem a gente acabou de ver na reportagem, de você colocar seus produtos dentro das plataformas, você ganha ali uma vitrine de milhões de acessos. Eu costumo comparar de ter o seu e-commerce próprio e vender no marketplace com você montar uma loja de rua ou colocar uma loja de shopping. O shopping, quando você coloca a sua loja física lá dentro, tem milhares de pessoas já acessando aquele grande centro comercial. Enquanto se você montar numa loja de rua, você vai ter que fazer um trabalho para trazer as pessoas dentro da sua loja. Então, para o pequeno empreendedor colocar os seus produtos nessas grandes plataformas, já tem ali milhões de acessos diariamente. E esses marketplaces investem muito, muito mesmo na parte de atração de clientes, né? Então, hoje, a gente vê propagandas em programas de televisão, a gente vê esses marketplaces vindo, inclusive, de fora do Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Que competidores asiáticos, chineses vindo para o Brasil, mostra que realmente o Brasil está em destaque numa economia global por se destacar de ser um país tão grande e com uma crescente tão grande dentro do e-commerce também. Com certeza, né? É isso, pois não, Renato. Só dar uma complementar no ponto que o Bruno chamou um ponto interessante, que isso aqui tem um efeito de rede. Quanto mais consumidores vão para um marketplace, por exemplo, né, mais lojistas vão para aquele marketplace. E esse ciclo vai se retroalimentando e a gente acaba ficando, criando, né, um nicho, obviamente, que também vai dar uma difusão de rede. Então, quanto maior, mais forte vai ficando. É o efeito que aconteceu, um efeito com algumas redes sociais também é muito semelhante ao que acontece no marketplace. Excelente. Com certeza, gente. Renato, de que forma o e-commerce movimenta, né, a economia local e ajuda a gerar renda? Então, acredito que o e-commerce, né, conversamos anteriormente, né, o e-commerce ele permite que o produtor local ele haja globalmente, inclusive, né? Então isso ele ajuda a economia local, onde as pessoas hoje não dependem tanto, né, desse fator geográfico, de ele estar então um produtor hoje ele pode atingir outras economias, outras localidades de uma maneira muito mais eficiente, né? Isso aí tem fazendo também com que cidades ou localidades onde dependiam muito que o comércio ele estava limitado, né, àquela população, hoje ele consiga atingir um público muito maior. Por exemplo, um produtor, ele produz um café especial, e esse café especial ele precisa estar numa região onde é propícia para essa produção. Hoje ele não precisa mais vender somente para aquele público, ele consegue atingir um público muito maior, né, sem que ele tenha que sair da sua localidade, onde é o grande vantagem competitiva dele de produzir um produto específico, né. Então, acho que o e-commerce ele permitiu acessibilidade, né, de que os produtores que então eles tinham, às vezes, até uma dificuldade de atingir grandes mercados, ele consiga hoje focar em mercados de nicho e atingir públicos específicos, sem que ele tenha se deslocado da sua localidade. Com certeza, é muito importante isso, né? Vem gerando renda. Ô Bruno, o comerciante, né, o pequeno empreendedor, ele consegue competir de igual para igual com as grandes empresas da internet? De igual para igual é complexo porque eles têm muito capital e conseguem realmente se posicionar. Mas hoje ele consegue jogar o jogo com esses grandes players. Então, é o que a gente tem falado. A gente consegue, novamente, colocar nossos produtos nesses grandes magazines que têm muitas lojas físicas e eles conseguem, que nem o Renato comentou, de entregar e ter toda essa geolocalização muito rápida. Então, hoje o e-commerce está muito inclusivo. Então, você consegue trabalhar e usar toda a rede, por exemplo, logística, toda a rede de lojas físicas que esses grandes players têm, esses grandes e-commerce têm, para você colocar seus produtos e conseguir realmente ofertar para o Brasil inteiro. Então, através de uma logística rápida, logística eficiente, né? Um dado importante que eu gosto sempre de falar, que 40% das compras, do impulso da compra do consumidor se dá pelo fato de preço de frete, ou seja, se a gente coloca lá aquela oferta com frete grátis,
e a gente consegue entregar rápido para o público. Hoje, antigamente, a gente comprava e demorava, sei lá, 30, 40 dias. Hoje, se a gente falar em uma semana, você já está fora do jogo. Então, realmente, você colocar seus produtos e pegar esses grandes players, esses grandes marketplaces e colocar seus produtos para usar a malha logística deles, por exemplo, eu acredito muito que você consegue competir com os grandes no sentido de surfar essa onda com os grandes. Com certeza. Ô, Renato, o que falta, né, para facilitar o acesso dos empreendedores ao comércio digital, né? Os incentivos atuais são suficientes? Eu acredito que, como o Bruno já comentou inicialmente, né, eu acho que hoje o empreendedor que quer adentrar nesse mercado, ele precisa ser CEO, ele precisa ser um especialista em marketing digital, ele precisa entender de logística, ele precisa entender de comportamento do consumidor, né, desses mercados. Então, como o Bruno comentou inicialmente na nossa conversa, a pessoa que quer entrar nisso aqui, não basta só incentivo, ele tem que se preparar. A competição é grande. Existe uma grande competitividade, onde, como a gente comentou anteriormente, as barreiras de entrada caíram, diminuíram bastante, isso entrou muita gente. Essa grande competição hoje ganha quem se diferencia. Então, isso está preparado para essa diferenciação, eu acho que é um grande desafio para quem vai entrar nesse mercado. Com certeza. O que eu costumo dizer, complementando um pouquinho o que ele falou, hoje, se você não trabalhar a sua marca, quando eu falo marca, você vai entrar numa guerra de preços. Então, se você realmente consegue mostrar o valor da sua marca, seja um produto orgânico, um produto diferente, um produto que tem um apelo, talvez, para um nicho específico do seu público, você consegue se destacar, senão você vai ficar internamente naquela guerra de preço, e a gente sabe que guerra de preço nunca é saudável para o varejo. Então, eu tenho falado muito para os nossos clientes que querem vender online, de você criar uma marca, criar um relacionamento com o seu público e você conseguir se diferenciar não só por preço, e sim por um apelo, talvez por Quem está fazendo super bem isso, por exemplo, Rafa, são as influencers. Ela já tem aquele público já e eles estão criando marcas que se conectam com o seu público, que a pessoa parece que compra uma extensão daquele influenciador ali, né? Então isso é muito legal. Crescendo muito isso. Olha só, gente, a gente faz mais uma pausa aqui no Diálogos da Cidade, mas não sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Olha só, gente, a personalização, né, da experiência de compra já não é mais um diferencial, é uma expectativa do consumidor moderno. Pesquisas recentes mostram que 7 em cada 10 clientes esperam interações adaptadas aos seus gostos e preferências. E quando isso não acontece, a frustração vem para mais de 70% dos consumidores. Com esse novo comportamento, né, o comércio digital vem investindo cada vez mais em tecnologia e análise de dados para entender o perfil do cliente e oferecer uma jornada de compra mais ágil, confiável e personalizada. Né, gente? Voltamos com esse assunto tão importante, Bruno, Renato. Como é que vocês vê essa questão, né, da compra personalizada, de entender os clientes? Hoje em dia, a tecnologia está ajudando muito as grandes marcas a entenderem o perfil do consumidor. E é um tema que todo mundo está falando da inteligência artificial, que a gente fala do machine learning. A gente consegue pegar esses dados que estão realmente... Tem muito dado hoje dentro das empresas, mas a gente consegue entender, através dessas tecnologias, o perfil de consumo, inclusive prever alguma coisa antes que a pessoa realmente saiba que está precisando daquilo. Então, um exemplo clássico, por exemplo, se tem entrou na jornada daquela marca, por exemplo, uma grávida, a inteligência consegue trazer para ele que daqui X tempo ela vai ganhar um bebê. E daqui tanto tempo eu não posso mandar um e-mail marketing falando que que seja bem-vindo, dando um cupom para ela comprar uma mamadeira, alguma coisa. Então, as empresas que estão conseguindo entender e usar a tecnologia, porque a tecnologia está muito disponível e muito acessível para muitas empresas. Mas quem conseguir, de fato, usar a tecnologia a favor de encaixar esse dado dentro de uma jornada da estratégia do marketing daquela empresa, para mim, realmente ela vai ter sucesso no e-commerce.
Com certeza, né, Renato? Sim, eu acho que e isso também traz um outro questionamento, né, que é muito recente, que é o quanto é que as pessoas também estão dispostas elas desejam essa personalização, elas desejam um atendimento personalizado, único, mas também o quanto elas estão dispostas a ceder de seus dados para isso. Esse vai ser um dos grandes debates, talvez, dos próximos anos aí, de como é que esse equilíbrio vai se dar, né? Hoje, as empresas, conforme for, elas conhecem mais o consumidor do que ele mesmo, conhecem mais do que ele quer consumir. Às vezes, muitas coisas são compradas até de uma forma de impulso, né? Então, até os algoritmos estão cada vez mais inteligentes, dando promoções personalizadas, preços diferentes, né? O que nós chamamos isso em economia de uma discriminação de preço, né? Ele consegue, às vezes, fazer ofertas específicas para públicos específicos em momentos específicos. Então, o quanto isso vai ser uma nuance muito grande de como é que esse mercado vai se compor nos próximos anos, aí nesse equilíbrio de como isso vai se dar. Com certeza. Ô Bruno, o uso de dados, né, e o marketing personalizado realmente aumentam as vendas, vem gerando esse aumento no dia a dia, assim, com as novas tecnologias, inteligência artificial? Sim, a resposta é sim, porque quando a gente consegue entender o momento que aquele público está propício a fazer aquela aquisição daquela compra, aí você consegue realmente ter o aumento das suas vendas. A gente olha muito para datas importantes do calendário do e-commerce, como Black Friday, Dia das Mães, Natal. Quando você consegue entender, pegar esses dados e conseguir mostrar para o seu consumidor, por exemplo, que a gente sabe que tem gente que espera o ano inteiro para comprar numa Black Friday, geralmente produtos mais caros. A Black é muito famosa por isso. Geralmente, quero comprar um televisor novo, quero comprar um ar-condicionado novo. A gente espera meio que o ano inteiro para esperar o novembro ali, né? Acho que a gente tem que falar da Black Friday, mas é o mês inteiro de novembro. Outras datas importantes do calendário é Natal, por exemplo. A gente observa que é um ticket um pouco menor, mas é aquela compra ali que você quer presentear toda a sua família. Então, as empresas têm que entender esses dados, conseguir jogar para dentro da empresa dela ofertas específicas para todo esse calendário do e-commerce do varejo brasileiro. Aí, acho que realmente ela entrega um crescimento interessante dentro da operação dela. Com certeza. Renato, você acredita que o consumidor do futuro será mais exigente, né, em todo esse cenário, mais racial ou mais impulsivo? Racional ou impulsivo? Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? O ser humano, ele age em momentos de racionalidade, mas ele também possui momentos de irracionalidade. Vou dar um exemplo. Em momentos, ele, como o Bruno comentou, ele espera o momento certo, tentando esperar o Black November, espera o Natal para fazer a compra, mas também, às vezes, o algoritmo inteligente, ele consegue colocar, às vezes, mostrando uma promoção irrecusável e você fica com medo de você perder aquela promoção. Isso aqui é uma coisa, em inglês tem um termo que chama FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Que seria o medo de você perder, deixar aquela oferta passar. Então, às vezes, ele provoca, e o consumidor ele compra por impulso. Uma grande parte do comércio eletrônico, não sei uma grande parte, mas uma parte expressiva, também são compras não intencionais, que não estavam planejadas, mas que no momento de grande oferta o consumidor vai lá e compra. Então, eu acho que o consumidor ele possui esses dois momentos, racionais e irracionais. Sim, é isso aí, gente. Olha, aceitar cookies. Você com certeza já clicou esse botão alguma vez ao entrar em um site pela internet, quase sem ler, né, as políticas de uso, não é mesmo? Mas, afinal, você sabe o que são esses cookies e como eles funcionam? Para que eles servem, né? A gente fica na dúvida. E para entender melhor esse universo digital e como ele influencia o comportamento do consumidor, a nossa produção conversou com a publicitária Luísa Kikuler, que vai falar com a gente. Então, os cookies a gente fala que são basicamente fichas do usuário, né? Então, ele vai lá registrar os seus gostos. Então, por exemplo, você vai entrar num site. Ele vai registrar o seu idioma de preferência, se você gosta do site em inglês ou em português. Ele vai registrar o seu carrinho de compra, se for o caso de ser um e-commerce, né? Vai ficar ali registrado seus dados do seu login, seu carrinho de compras. Ele vai ver também aquilo que você clicou, aquilo que você visualizou por mais tempo.
Então, ele é basicamente um registro de quem é você e quais são os seus gostos. E aí, para o marketing digital, ele ajuda nessa questão da personalização, né? A partir desse registro, ele vai te dando coisas que você possa gostar. Então, conforme você for usando o site, ele vai acumulando cada vez mais dados. Então, a gente fala que vai refinando ali o que o site sabe sobre você. Então, com isso, claro, cada vez que você entra, cada vez que você pesquisa alguma coisa, ele vai cada vez te direcionar mais para aquilo que é do seu gosto. Então, é uma coisa que vai acumulando, né? Então, o site vai aprendendo que ele pode te indicar o que faz sentido ou não para o usuário e assim por diante. É uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Do celular tá escutando. Mas, assim, a gente não tem nada que comprove que o celular de fato escuta, né, o usuário. Mas, assim, os cookies, eles são muito alinhados. Então, por exemplo, as redes sociais que a gente mais usa, Instagram, Facebook e WhatsApp, né? O que o brasileiro mais usa hoje em dia. Eles são do mesmo servidor. Então, é claro, eles são conectados internamente. Então, uma coisa que você pesquisar no seu Instagram, às vezes pode aparecer no Facebook, às vezes pode ser direcionado. Então, assim, é muito bem conversado. O celular, ele não escuta, mas a gente tem padrões. Então, por exemplo, se eu pesquisar agora uma viagem para o final do ano, eles entendem que muito provavelmente eu vou para a praia, ele vai me indicar uma loja de biquíni, vai aparecer coisas que têm relação, porque como a gente tem muitos usuários, ele acaba tendo um padrão, né? E o que ele faz é identificar esse padrão, ele não é vidente, né? Ele não consegue prever o que você gosta, só que a gente tem padrões pela quantidade de gente que usa, e aí faz com que a gente tenha essa falsa ideia de que o celular está escutando a gente, mas isso não é uma verdade. Isso aí, né, gente? Olha, estou até aqui com o celular na mão, a gente fica conversando, daqui a pouco aparecem coisas, né? Segundo a Luísa, não tem nada a ver com o que a gente fala. Bruno, essa questão, cookies, né? Como é que é trabalhado isso no meio eletrônico para as vendas? E tem essa questão também, né? Parece que escuta, a gente fala uma coisa e aparece um monte de produto que a gente mencionou. Olha, eu confesso que ela confirmou, eu fico na dúvida porque é de tão impressionante que é o algoritmo entregando para você uma coisa que você está com intenção de comprar ou conversou com a sua família de algum momento, de que nem ela comentou de alguma viagem. Então, realmente, eu confesso que eu fico um pouco na dúvida, mas eles conseguem, de fato, entregar um resultado impressionante. Às vezes, viagem, né? A gente está viajando para algum lugar, ele já manda um comércio local. Então, o cookie hoje... Realmente ele consegue acompanhar a jornada do consumidor em várias plataformas. Se você entra no seu computador, entra no celular, entra na sua rede social, ele se conecta muito bem e consegue entregar para a gente coisas que você está querendo, que parece que é feito para a gente. Então, acho que o cookie traz muito bem isso, essa hiperpersonalização, que é onde as empresas conseguem entregar muito mais resultado e o que a gente quer na palma da nossa mão. E só um ponto legal, as empresas... Qual que é o desafio dessas grandes plataformas, redes sociais? A briga pela atenção do consumidor está muito grande. Então, eles fazem de tudo. Então, o cookie trabalha com o melhor algoritmo para a pessoa não sair daquela plataforma. Então, se você está navegando lá, ele quer que você fique lá. Então, como é que você vai ficar? Prendendo sua atenção através dessa hiperpersonalização. Com certeza. E com isso, Renato, a gente vai gastando, né? Porque a gente vai no impulso, muitas pessoas acabam não tendo controle, acabam comprando e não pensando na economia, né? Comentamos, né, Rafael? O próprio serviço, ele acaba conhecendo muito o consumidor, né? Então, ele conhece, às vezes, até tendências de consumo e indicando produtos que, às vezes, você nem cogitava, né? Conhecia ou cogitava consumir, né? Então, eu acho que isso vai ser talvez o grande dilema, né? Que a gente vai ter que estar enfrentando essas plataformas, que eles vão conhecendo tanto a gente e de outro lado a gente está cedendo os dados, mas o quanto é que a gente também quer que a gente está disposto a abrir mão de privacidade em relação a um atendimento personalizado. Acho que isso vai ser uma grande questão a ser discutida nos próximos anos aí. Certamente. Falando no futuro, Bruno, a tecnologia não para de avançar. Né? Você acredita que essa questão do cookies, identificar o que a gente está precisando, tende a ir crescendo cada vez mais? Acredito que sim. Porém, um ponto importantíssimo é o que o Renato trouxe, de o quanto que as tecnologias, sim,
vão ser suficientes para fazer isso versus o quanto as políticas e os governos vão liberar isso, né? Nos Estados Unidos, Europa, esses mercados que são um pouco mais exigentes com relação a vazamento de dados, informações, eles vão blindando o quanto que a tecnologia pode entrar dentro de cada indivíduo. Mas se a gente for falar só de tecnologia, com certeza a inteligência artificial vai te dar muito recurso para a gente se aprofundar em hábitos de consumo absurdo. O ponto é se realmente vai ter legislação e contrapontos que vai balancear isso. Então, o que eu penso? Que acho que vai ter um bom casamento. O quanto que a gente vai conseguir entregar através de tecnologia de informação versus o quanto que a pessoa não se sente invadida com relação a essa hiperconectividade. E cabe a nós consumidores, né, gente, ter o cuidado, ter atenção e ver o que realmente a gente está precisando e aos que estão, né, entrando no mercado, se adaptar a essas tecnologias também. É bom para todos os lados, mas ter cautela sempre é bom, né? Sim. Um ponto que é engraçado, quem usa hoje ChatGPT, essas inteligências artificiais, pergunta para ele, o que você sabe sobre mim? Você vai se impressionar com a resposta. Pois é, gente. Isso aí, o dia a dia, a gente precisa estar evoluindo. Olha, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Bruno, muito obrigado. Renato. Muito obrigado. Olha, vocês enriqueceram muito esse assunto aqui no programa Diálogos da Cidade. E a você que nos acompanha, né, falar sobre o comércio do e-commerce é falar sobre inovação, novas oportunidades e um consumidor cada vez mais conectado e exigente. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC e também no canal aberto 12.3. Até o próximo Diálogos da Cidade. Tchau!